dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal de contas, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o professor Ederaldo e o título dessa aula é Análise da entropia através do funcionamento da Eolípila de Heron, ou seja, máquina de Heron, uma máquina de fazer vento. Sumário. No sumário que nós temos aqui, nós temos, primeiro tópico, transmissão espontânea de energia através de calor. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe que a energia térmica ela não flui espontaneamente do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Sempre ela vai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor, ou seja, do corpo quente para o corpo frio. Isso é o sentido que a energia flui, é o sentido da fluência da energia. Por quê? A energia ela sempre tende a espalhar e se tornar cada vez menos útil. Isso é da natureza. O segundo tópico nosso é sobre energia interna ou energia térmica. Essa energia está ligada com a temperatura. Né? E o que é temperatura? Temperatura é um parâmetro, da mesma maneira que energia é um parâmetro. Energia é um parâmetro de estado de único valor. E está ligado com a temperatura. Por que está ligado com a temperatura? Porque mede o movimento térmico, né? O grau de agitação das partículas, das moléculas, dos átomos. Depois, o outro tópico é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei está ligada à conservação e à transferência de energia. Então, nós vamos relacionar a energia transferida através de calor, a energia transferida através de trabalho, com a variação da energia interna. Esse é o nosso propósito na primeira lei da termodinâmica. O outro tópico diz sobre a Eolípila, se ela é uma máquina térmica ou não. Bom, para saber se é uma máquina térmica ou não, eu preciso saber o que é uma máquina térmica, né? Como que funciona uma máquina térmica. A máquina térmica, ela trabalha entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. E qual é a função dela? É transformar energia térmica em outras modalidades de energia. Se você reparar aqui na foto, essa é a foto da Eolípila, né? Você tem a fonte quente, que é o fogo que eu vou colocar aqui, né? Coloquei um algodão com álcool, aí eu taco fogo, então aqui eu tenho a fonte quente. E o ambiente externo a ela, ao experimento, é a fonte fria. Então está trabalhando entre duas fontes. Mas é uma máquina térmica ou não? Transforma energia térmica em movimento, em energia mecânica. É uma máquina térmica? Bom, essa resposta a gente vai dar no final da aula. Depois, outro tópico é sobre a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei é a respeito da entropia, da lei da entropia. Da mesma maneira que a energia interna é um parâmetro de estado de único valor, a entropia é um novo parâmetro também de único valor. Essa segunda lei da termodinâmica, ela vai ter duas versões. Por que duas versões? Vamos entender melhor isso daqui. Olha, nós temos processos reversíveis e processos irreversíveis. Processos reversíveis são chamados também processos quase estáticos. Isso é quase que sinônimo um do outro. Por que não é totalmente sinônimo? Porque nós temos os supercondutores, a superfluidez, que são processos reversíveis, mas não são estáticos. Então, nós vamos usar aqui processos reversíveis e processos quase estáticos como se fosse a mesma coisa. Tá? É praticamente a mesma coisa. São processos que ocorrem quando o sistema está em equilíbrio. Já os processos irreversíveis, ou seja, os não estáticos, processos não estáticos, eles são processos quando o sistema não está em equilíbrio, quando o sistema quer ir para o equilíbrio. Né? Então, quando eu tenho um processo reversível, quase estático, né, sistema em equilíbrio, a entropia permanece constante, a sua variação é zero.
Quando eu tenho um processo irreversível, não estático, sistema não está em equilíbrio, quer ir para o equilíbrio, nós temos um aumento da entropia. Então nós temos duas versões da segunda lei da termodinâmica. A primeira versão é quando a entropia se mantém constante. Processos reversíveis, quase estáticos, sistema em equilíbrio. E temos a segunda versão, quando a entropia aumenta, ocorre em sistemas irreversíveis, não estáticos, e sistemas que não estão em equilíbrio, que vão para o equilíbrio. Lembrando vocês que processos reversíveis não são comuns na natureza. Os processos comuns, os processos naturais, os processos espontâneos são irreversíveis, né? Por exemplo, esse que nós falamos aqui, transmissão espontânea da energia, é um processo que irreversível, só tem um sentido, né? A energia térmica só flui do corpo de maior temperatura para o de menor, e nunca o contrário, né? São processos naturais, processos irreversíveis. Agora, dá um exemplo para vocês de um processo reversível, que não é comum, né? Se você pegar, por exemplo, numa situação ideal, um corpinho, né, um sistema massa-mola, um sistema corpo-mola, puxar esse corpo, vamos supor que é ideal, não tem atrito, e largar ele, ele vai ficar oscilando, ele vai e volta. Então, ele é um sistema reversível. Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês, você pega uma seringa, tá? E põe um gás numa seringa. Você puxa o êmbolo volta. Então é um processo reversível. Mas não são processos comuns. Os processos comuns são irreversíveis. Um outro exemplo para vocês. Você pega uma gota de tinta, põe essa gota de tinta num copo de água. O que acontece? Essa gota de tinta dilui, mas eu não consigo pegar a mistura tinta-água e voltar a ser aquela gota de tinta. Você pega um copo, abandona um copo, o copo cai no chão e quebra. Eu não consigo pegar os cacos, né, e trazer ele de volta. Então, os processos naturais, eles são processos irreversíveis, ok? Maravilha, vamos lá. Agora, já que nós estamos falando de energia, né? Gente, eu não costumo definir energia, né? Hoje eu vou definir, mas geralmente eu só falo dos tipos de energia, né? Que energia existe, se manifesta na natureza, se converte de uma modalidade em outra, né? Você larga um objeto, ele transforma energia potencial em energia cinética, né? Você pega uma hidrelétrica, você tem energia mecânica se transformando em energia elétrica. Numa termoelétrica, você tem energia térmica se transformando em energia elétrica. Na natureza, a gente percebe manifestações da energia, ela se convertendo de uma forma em outra. E nós sabemos que energia não se cria e não se destrói. Então eu não defino energia. Muitas vezes eu disse, não tem definição para energia. Energia, a gente percebe a manifestação dela na natureza. Mas hoje eu vou definir energia para vocês. Aqui, energia é uma propriedade física dos corpos. Todo corpo possui energia. Transferível entre eles via interações. Então, se você tem interação entre dois corpos, você consegue fazer com que a energia flua de um para o outro, como eu dei no exemplo no início lá, né? O corpo quente, o corpo frio, se você coloca em contato, passa a energia do corpo quente para o corpo frio, espontaneamente. Um processo irreversível, não estático. O sistema não está em equilíbrio e tende a ficar em equilíbrio, ou seja, tende a atingir uma temperatura de equilíbrio, uma temperatura igual para os dois corpos, que pode ser convertida em diferentes formas, mas não pode ser criada nem destruída. Então, importante a conversão de uma forma de energia em outra, e energia não se cria e energia não se destrói. Existe uma conservação da energia na natureza.
A primeira lei fala justamente sobre essa conservação e transferência de energia. Lembrando que energia é uma propriedade física. Cuidado agora em calor e trabalho. Calor e trabalho não são propriedades físicas. Calor não é energia. Louco, professor. Mas no livro lá didático do fulano está escrito lá que calor é uma forma de energia em trânsito de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura que tende a atingir um equilíbrio, cuja temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Tudo bem, é isso mesmo que está escrito, mas calor não é energia, nem trabalho é energia. Embora está escrito no livro, em todos os livros, aí na maioria dos livros, digamos assim, está errado. Pô, mas como que está errado? O livro não erra, professor. Pois é, eu digo para você que erra sim. Não estou pedindo para você acreditar em mim, mas se atente nisso. Calor e trabalho não são energia, não são formas de energia, né? Calor e trabalho, eles são métodos, formas, maneiras, modos de transferência de energia. Não são propriedade física. E por que está escrito nos livros, professor? Estou insistindo com você. Por que está escrito? Está escrito porque o calor tem toda uma história, né? Que se achava que calor era uma substância, se achava que calor, os corpos possuíam calor. Hoje nós sabemos que não, mas até que acerte essa história ainda vai levar um tempo para que nos livros esteja tudo correto. Eu já estou adiantando para vocês. Calor e trabalho não são energia, né? Eles denotam a quantidade de energia que um corpo ganha, que um corpo perde, um sistema, um corpo, né? Eles denotam, né? Mas não são. Eles são a forma pela qual a energia se transfere ou se transforma. Beleza? Então, definindo aqui, de calor e trabalho representam dois diferentes métodos, formas, maneiras, meios de transmissões de energia entre estados de um sistema ou entre sistemas e, portanto, caracterizam um processo. Isso daqui é muito importante, ó, caracteriza um processo. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos estado A e estado B de um sistema e os processos 1, 2 e 3. Você, qual é o calor no estado A? Zero. Qual é o calor no estado B? Zero. Qual o trabalho no estado A? Zero. Qual o trabalho no estado B? Zero. Por quê? Porque calor e trabalho, eles caracterizam um processo. Eles não são propriedades físicas. Então eu tenho, por exemplo, o calor no processo 1, o calor no processo 2, no processo 3, mas não no estado. E eu não posso dizer assim, ó, o corpo tinha 100 joules de calor no estado A e passou a ter 200 joules no estado B. Isso é absurdo. O corpo tinha 200 joules de trabalho no estado A e tem 100 joules no estado B. Isso é absurdo. Eu sei que no processo do A para o B foi transferido 100 joules de energia. Ou foi perdido, um corpo perdeu 100 joules de energia, um corpo ganhou 100 joules de energia. Quem denota que o corpo ganhou ou perdeu? Calor e o trabalho, né? Lembrando vocês que calor está relacionado com energia térmica. Então, o calor nada mais é do que o trabalho térmico. Quando eu falo trabalho, é a forma que a energia se transfere. Quando eu falo calor, também é a forma pela qual a energia se transfere. Mas que tipo de energia? Energia térmica. Essa é a diferença entre calor e trabalho. Maravilha, pessoal? Olha, esse slide aqui é muito legal, é muito importante. Energia, propriedade física, se liguem nisso. Calor e trabalho não são propriedades físicas, eles só existem no processo. Ah, mas nos livros está diferente, professor. Pois é, se atente a isso então.
Pesquise, tente entender, entenda que é importante. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei, como a gente disse, é conservação e transferência de energia. Então, nós temos aqui quantidade de calor ou calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. O que acontece numa máquina térmica, por exemplo? A máquina térmica recebe energia térmica da fonte quente, energia térmica, aí vai para o corpo de trabalho. A temperatura aumenta, ou seja, aumenta a energia interna. A energia interna, como nós já falamos, né, é um parâmetro de estado de único valor, depende da temperatura. E depois essa energia, através do trabalho, se transforma em outras modalidades. No caso, a gente está falando, transforma em energia mecânica. E eu posso escrever assim também, né? A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Uma coisa interessante para falar para vocês é que eu não consigo medir diretamente a energia interna. Eu consigo calcular quem? A variação da energia interna. A segunda lei, como eu falei para vocês, a gente mostra duas versões dela, né? Processos reversíveis, quase estáticos, né? Quando o sistema está em equilíbrio, que são processos mais raros, né? Os processos naturais são irreversíveis. Nesses processos mais raros, o que acontece? A entropia S, que também, né, é um novo parâmetro de estado de único valor, eu não consigo medir diretamente a entropia. Eu não tenho um entropímetro, né, para medir a entropia diretamente. Mas eu consigo o quê? Calcular a sua variação. Quando nós temos processos irreversíveis, nós temos que a entropia permanece constante. Então, esse ΔS aqui é zero, não tem variação. E essa temperatura? Essa temperatura é a temperatura absoluta, não depende de nenhuma substância. É a temperatura da escala Kelvin. Tá? Agora, a outra versão é processos irreversíveis, processos não estáticos. Né? Quando o sistema não está em equilíbrio, ele quer entrar em equilíbrio. Quando o sistema quer entrar em equilíbrio, ocorre um aumento da entropia, ou seja, a variação da entropia é maior que esse termo aqui. Quem que é esse termo? Aqui, ó, quantidade de calor. Só que, ó, N/ST, não estático. Processos irreversíveis são processos não estáticos. Não é assunto dessa aula, né? Mas sempre a quantidade de calor reversível é maior que a quantidade de calor irreversível. Então, esse Q sempre é maior do que esse QNST, ok? Mas não é assunto dessa aula, só estou frisando para vocês, se quiserem pesquisar. Então, a variação da entropia é maior do que esse termo, ou seja, ela é sempre maior que zero, tá bom? Então, ocorre um aumento. Então, a segunda lei, ela diz isso, né? Ela diz que os processos reversíveis, a entropia permanece constante. E nos processos irreversíveis, a entropia aumenta. Segunda lei da termodinâmica ainda. Eu copiei aquela parte de baixo do slide para falar mais um pouco para vocês sobre a segunda lei. A segunda lei, ela diz, né, vamos por exemplo do corpo quente e do corpo frio. A energia flui do corpo quente para o corpo frio e nunca o contrário. Né? Por que nunca o contrário? Senão viola a segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica diz que a energia sempre tem um sentido para fluir. A gente chama seta do tempo isso aqui. É um sentido único. Né? Nós temos um sistema unilateral. Não pode ser o contrário. São sistemas irreversíveis. Portanto, até vou definir a entropia aqui como sendo a medida da irreversibilidade de processos
que ocorrem em sistemas fechados, né? Que ocorrem em sistemas termicamente isolados, né? Ou seja, que não há troca de energia com o meio, tá? Eu posso definir entropia de uma maneira mais acessível como sendo a medida da forma com que a energia se espalha, se tornando menos útil, né? Então, essa energia ela tem uma direção, né? Esse processo de espalhamento tem uma direção. Essa direção do processo de espalhamento, que a gente chama de seta do tempo, é o sentido em que a entropia aumenta. Então, quando eu tenho um aumento de entropia, me mostra também o sentido do processo. E esse processo só pode ter esse sentido. Vamos ver aqui, ó. A variação de S da entropia é uma medida da irreversibilidade de processo em um sistema termicamente isolado, fechado. Um sistema que não troca energia com outros, né? Um sistema isolado. E caracteriza a direção de processos naturais, espontâneos, como eu dei exemplo aí da energia térmica indo do corpo mais quente para o corpo mais frio, em que a entropia sempre aumenta. Então, na direção desse espalhamento, sempre aumenta. Chamamos essa direção de seta do tempo. Então, os processos naturais, eles têm uma direção, né, a seguir, que a gente chama de seta do tempo. Uma direção preferencial. Maravilha? Se eu juntar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, nós vamos ter que ΔS, a variação da entropia, vezes a temperatura, pode ser maior ou igual à variação da energia interna, mais o trabalho. E posso escrever dessa forma também, né? A variação da entropia, ΔS, variação da entropia. Nós sabemos que em processos reversíveis, quase estáticos, sistemas em equilíbrio, esse ΔS é zero, né? Por isso que tem esse sinal de igual. E sabendo o processo é irreversível, não estático, o sistema não está em equilíbrio, quer entrar em equilíbrio, nós temos um aumento da entropia. Portanto, ΔS é maior do que esse termo aqui. Ok? Sabemos que a seta do tempo é o sentido do aumento da entropia. Então, aqui eu estou falando que a igualdade corresponde a processos quase estáticos, equilíbrio, né, que não são os processos naturais, enquanto a desigualdade corresponde a processos fora do equilíbrio, não estáticos. Logo, a desigualdade nos fornece a possibilidade de estabelecer condições de equilíbrio de vários sistemas termodinâmicos. Ou seja, se o sistema não está em equilíbrio, ele pode vir a estar. E é isso que está dizendo esse resumo aqui. Pessoal, vamos então dar uma olhadinha no funcionamento da Eolípila? Vamos lá então. Eolípila de Heron, máquina de Heron, como eu disse para vocês, tem a fonte quente, o fogo, né, a energia térmica aquece o balão volumétrico que contém água. Essa água ela entra em ebulição, forma vapor. A pressão do vapor, ou seja, a energia térmica, vai se transformar em energia mecânica e vai ficar girando, né? Energia cinética, e vai ficar girando. Então, nós temos aqui uma transformação de energia através de energia térmica, né? Energia térmica se transformando em energia mecânica, né? Você tem aqui também energia mecânica e energia sonora, porque faz um barulhinho também, né? A hora que está girando, vocês vão ouvir, faz um barulhinho significativo. Então, aqui está ocorrendo uma transformação de energia e nós vamos ver o funcionamento da Eolípila. Vamos lá.
finalzinho, quando eu retirei a fonte quente, o que acontece? Através do atrito com o ar, foi diminuindo o movimento até parar. O atrito também é um exemplo de processo irreversível. Agora nós vamos mudar a temperatura da fonte fria. Nós vamos fazer o experimento no lugar onde a temperatura da fonte fria é menor. Ou seja, a gente fez no ambiente, na temperatura ambiente normal, e agora a gente vai fazer na temperatura de um freezer. O freezer está a menos 3,7 graus, a máquina frigorífica. Aí eu pergunto para vocês, bom, se eu estou diminuindo a temperatura da fonte fria, é para girar mais rápido, mais devagar ou igual? Bom, se eu aumentei, eu não deduzi para vocês, mas eu vou falar. O rendimento de uma máquina térmica depende exclusivamente das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Quanto maior for essa amplitude entre a fonte quente e a fonte fria, mais eficiente vai ser a máquina. Então, se eu diminuir a temperatura da fonte fria, é para a máquina ficar mais eficiente e girar mais rápido. Por quê? A temperatura da fonte quente é a mesma. Se eu diminuo a temperatura da fonte fria, a amplitude térmica é maior. Então, é para a máquina ter uma eficiência maior também. Vamos ver. Então, pessoal, vocês perceberam o quê? Vocês viram a fumacinha saindo? O que é aquela fumacinha lá? É o vapor de água que a hora que sai do caninho, ele se condensa, se liquefaz, né? E aí você tem aquela fumacinha ali. Aí eu pergunto para vocês acham que a máquina ficou mais eficiente? Teve um rendimento, uma eficiência maior, teve um rendimento maior ou não? Não, né? E se fosse uma máquina térmica, teria que ter. Como eu diminuí a temperatura da fonte fria, essa máquina era para ter um rendimento maior. Então, a Eulípila de Heron, ela não é uma máquina térmica, é uma máquina de fazer vento. Você vai encontrar em alguns lugares escrito que ela é uma máquina térmica. Mas eu acabei de provar para vocês que ela não é uma máquina térmica. Legal?
Aqui, pessoal, estão referências. Eu usei o livro do Gaspar, o livro do Halliday, do Resnick, do Tipler. Então, vocês podem procurar tirar alguma dúvida nessas referências aqui. Eu gostaria de agradecer aos professores que me incentivaram, o professor Dr. James, a professora doutora Adriana e a CAPES que me financia. Obrigado a todos pela atenção. Valeu!